A história da obra divina em Guaianazes, bairro da zona leste da cidade de São Paulo, teve início no começo da década de 1990. Em 90, o Tanico Sensei estava purificando, e a ministra Alice, ela se ausentou da difusão para cuidar do esposo, né? E ali ficou eu, né, auxiliar, e os demais ministros. Então eu reuni todo mundo, falei, poxa, agora é o momento que a gente tem que corresponder, né? Ela não está aqui, mas vamos fazer um trabalho de difusão como se ela estivesse aqui. Então nós se organizamos e fomos abrindo núcleos, né? Todo mundo, o ministro Carlos Soares, na época, o ministro Kaxinaga, a ministra Simira, de Nazaré, o ministro Wilson, né? Na época tem o ministro Yuji Nakamura, a ministra Maria Elisa, a ministra Ana Maria, tem um grupo forte, né? Viemos de diversas unidades religiosas, né? E formaram o grupo de Itaquera. Aí, na época, Daniel Baena Castilho, que era o responsável pela unidade, indicou para cada um de nós um bairro para que a gente pudesse dar início à atividade, né? Então, para mim, coube Guaianazes. Aquela dedicação, todos os sábados eu ia fazer visitas, né? Na semana eu dedicava em Itaquera e os sábados eu dedicava indo em casa por casa procurando membros, frequentadores, pessoas que se interessavam pela igreja. Aí foi começando a surgir algumas pessoas que começaram a me acompanhar. Quando na época indicaram para a gente procurar uma casa, procuramos muito, mas a gente não encontrava, né? Então nós fazíamos núcleo de jorei nas casas dos membros. Então cada sábado a gente ia na casa do membro e a gente fazia reunião de jorei e a gente falava sobre a igreja e eram convidados frequentadores e a gente assim foi formando. Guaianazes foi um trabalho de formiguinha, casa a casa, né? Bairro a bairro de Guaianazes, que são diversos bairros em Guaianazes, e nós fomos assim visitando e assim encontrando pessoas que se interessavam pela igreja. Guaianazes é um dos bairros limítrofes da cidade de São Paulo. Como havia membros residentes em Ferraz de Vasconcelos, município vizinho, neste também ocorriam reuniões de jorei nos lares. Dessa dedicação, foi aberto um núcleo de jorei na residência de Maria de Lourdes Vasconcelos, às terças-feiras, das 14 horas às 21 horas. Lourdes de Souza Luiz Nascimento, que conhece a igreja e se torna membro na Casa de Jorei São Miguel, assim recordou o encontro com a ministra Ana Maria de Oliveira e como passou a dedicar em Ferraz de Vasconcelos, cidade onde residia. Me outorguei por São Miguel, só que quando a gente é membro, a gente quer fazer de tudo, né? Ia procurar a unidade, foi aonde eu fui para Itaquera. Aí onde eu tive um encontro com a nossa ministra Ana, que na época, né, era a missionária responsável, né, do setor lá de Ferraz, Guaianazes e Tiradentes. E aí eu encontrei, né, com ela, aí nos conhecemos e ela me orientou que também tinha um núcleo lá em Ferraz. Ela falou, não, você faz parte aqui da gente, faz tempo que eu tô te procurando. Eu falei, eu estava dedicando em outra unidade, né, e nem imaginava que tinha um núcleo lá em Ferraz, próximo da minha casa. Aí foi aonde eu comecei a dedicar lá no núcleo, né, e com um grupo de Ferraz. Com o crescimento da família messiânica, em 1996, a então missionária Ana Maria, responsável pela difusão em Guaianazes, foi designada para procurar um imóvel cujas instalações pudessem proporcionar a abertura de uma casa de jorei. E neste ano também nós abrimos a primeira casa de jorei. Como a gente não achava aí em Guaianazes, nós abrimos uma casa de jorei em Ferraz de Vasconcelos. E ficamos lá, isso foi em setembro. Começamos assim a preparar a casa, foi entronizada a imagem, né? Dedicamos lá e sempre dedicamos juntos. Todos nós dedicamos juntos. Tanto que todo o pessoal de Guaianazes foi para Ferraz, ajudamos na montagem da casa, preparamos tudo. De repente surge a casa em Guaianazes. Aí todos os membros de Ferraz e Guaianazes começamos a dedicar, né,
para a abertura dessa casa. Foi assim bastante gratificante, todos os membros, né, dedicando, era concerto de telhado, era uma série de coisas que foi acontecendo, todo mundo participando com muita felicidade. E assim as duas casas foram funcionando junto. Foi emocionante o dia, né, porque foi no dia 25 de janeiro de 1997, foi entronizada a imagem em Guaianazes. Assim, em 25 de janeiro de 1997, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama, da Casa de Diorei Guaianazes, em imóvel localizado à Rua Hipólito de Camargo, 363, Centro. O ministro Ana, que na época, né, era o responsável das duas unidades, né? É tanto que a gente ia dedicar dia de culto, né? Fazia culto numa unidade e todos os dedicantes iam para outra também para estar fazendo, que era no mesmo dia, né? Só em horários, né, diferentes. Aí fomos dedicando, até que a casa foi ficando um pouco pequena. Aí nós passamos para uma outra casa. Assim, em janeiro de 2000, é realizada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama no novo endereço da Casa de Diorei Guaianazes, a Rua Otelo Augusto Ribeiro, 478. O culto foi oficiado pelas ministras Marilisa Oliveira de Mateu e Ana Maria de Oliveira, respectivamente, responsáveis pela Casa de Difusão Itaquera e pela unidade recém-inaugurada. Nessa casa, então, aí veio o pessoal da Tiradentes também. Aí, sim, ficamos com mais membros, né? Porque a casa era maior, tinha mais, assim, condições, né? E necessidade de outras pessoas. Aí, então, Itaquera autorizou que também, como o Tiradentes pertencia para Guaianazes, que também os membros da Tiradentes viessem dedicar em Guaianazes. Então, dedicamos a Guaianazes, a cidade de Tiradentes e Ferraz de Vasconcelos. Porque assim, para ela também ficava muito cansativo, né? Então aí ela fez uma reunião com os assistentes, que na época eram coordenadores, né? Fez a reunião, né, conosco, falou assim, olha, vamos fechar aqui e unir a Guaianazes, né? E todos, né, também concordaram. Aí falou, então vamos lá ficar em Guaianazes, dar apoio, que está crescendo bastante, né? Ferraz de Vasconcelos sempre nós estivemos juntos, sempre dedicados os membros todos juntos. E nós tínhamos as duas unidades, eu dedicava em Guaianazes e em Ferraz de Vasconcelos. Mas, quando nós conseguimos essa casa maior, então unimos as duas casas e fechou Ferraz de Vasconcelos e ficou só Guaianazes. Aí ficamos todos juntos dedicando em Guaianazes. Deste modo, unindo em Guaianazes a família messiânica de Ferraz de Vasconcelos e da cidade Tiradentes, a difusão do Diorei e dos ensinamentos de Meixo Sama se fortaleceu e se expandiu na região. Atualmente localizada à Rua Centralina 52, bairro Vila Princesa Isabel, a unidade religiosa contou desde então com a dedicação sincera de muitos ministros e missionários que contribuíram, cada qual em seu tempo, para a expansão da Igreja. Inspirados pelo legado deixado por seus pioneiros, os messiânicos do Diorei Center Guaianazes dedicam-se à obra divina.